Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. Você já sabe que o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Esse moço que está aqui do meu lado, a gente está nesse ambiente aqui do Senado Federal em Brasília. Esse moço que está aqui do meu lado deu uma entrevista para mim, top de linha, lá na Absolo. Vocês lembram disso? Vou mandar deixar na descrição do vídeo a entrevista que eu fiz. Eu estou falando aqui do economista do IPEA, o José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho. Tem esse nome gigantesco aqui, porque ele é gigante também na qualidade, no conhecimento. Você tá bom, Eustáquio? Obrigado pela sua gentileza de falar conosco aqui em Brasília agora, né? Isso. Agora você está na minha casa, né? Pois é. Aqui, na verdade, nós estamos no Senado Federal, mas Brasília eu considero a minha cidade, depois de Belo Horizonte, é claro. É isso aí. Agora é o seguinte, o Zé Eustáquio hoje, eu chamei ele aqui hoje porque é o seguinte, todo mundo está sabendo que nós estamos comemorando, celebrando 30 anos, aliás, de Plano Real. E o Plano Real foi super, mega importante para a economia brasileira como um todo, mas para o agronegócio em particular. E esse é o tema da nossa prosa aqui com o Zé Eustáquio. Eu não preciso mais apresentar ele, porque ele é craque, todo mundo sabe. O Zé Eustáquio, é o seguinte, você era muito jovem no Plano Real, até estava conversando com você no bastidor aí, você era estudante na época do Plano Real. O que você tem para dizer do Plano Real do ponto de vista de lembrança sua como cidadão? Bom, em primeiro lugar é que finais da década de 80, né? Quem viveu esse período sabe o que é inflação. E a gente tinha uma inflação galopante no país e era impressionante. A gente ia no supermercado de manhã e na parte da tarde os preços já estavam alterados. Então era uma situação muito crítica. Eu até lembro, comentei com você, que meu pai me dava uma mesada e essa mesada não era muita coisa, mas era uma forma dos meus pais estimular assim, a educação financeira dos filhos, né? E eu lembro que ele me dava a mesada e 3 dias depois a mesada já não valia mais nada. E aí eu comecei a investir a mesada no overnight, para não perder o poder de compra. Aliás, overnight, então o pessoal deve estar falando assim, do que é que esse caboclo está falando. Até vale a pena você explicar o que é o tal do overnight, né, rapaz? Então, economia brasileira vivendo muitos períodos inflacionários, né? Então, ao longo ali, desde a década de 60 até os finais dos anos 80, a economia se tornou, criaram-se vários mecanismos de indexação. Né? Então, a gente tinha indexação monetária e isso tornou uma prática corriqueira. E acontece o seguinte, no início, que era uma solução, no final começou a se tornar um problema, porque você cria uma inflação inercial mediante esses indexadores econômicos que a gente tinha na economia. O overnight era uma forma de você colocar o seu dinheiro investindo de um dia para o outro, para que ele não perdesse o poder de compra. Né? Então, as pessoas que tinham um pouquinho mais de dinheiro, não era o meu caso, eu investia informalmente junto aos meus pais, né? Mas eu conseguia pelo menos recuperar o poder de compra daquela minha mesada. Legal. Esse já é um bom ponto para a gente começar a nossa prosa aqui, como vocês estão vendo. Quem tem algum poder aquisitivo sempre acaba se defendendo, mas no final das contas a inflação ela prejudica demais vamos dizer assim, aquele que é menos favorecido. E eu acho que esse é um aspecto do Plano Real importante, a gente já começa por aí, né? Eu acho o seguinte, inflação não é bom para nenhum governo. Então, a inflação ela é o pior mecanismo de desigualdade de renda dentro da economia. E é claro, os mais pobres, com menos capacidade de fazer os seus investimentos, vão perder dinheiro com maior facilidade. Nós tivemos, viu, Carlão, no final da década de 80, vários planos de estabilização monetária, e todos fracassados. A maioria deles utilizavam instrumentos heterodoxos de controle inflacionário. Por exemplo, congelamento de preço. E a gente sabe, né? Eu vivi muito isso. Eu vivi até uma época onde foram caçar boi no pasto. O problema do congelamento é o seguinte, o governo define o congelamento de duas umas. Se o preço do produto está acima do congelamento, ninguém quer comprar. Se está abaixo, some das prateleiras. Ou seja, você vive numa economia onde há escassez de produto, há dificuldade de comprar as coisas. Enfim, é um grande problema. Né? Então, o Plano Real, lá na década de 90, em 1994,
ele aprendeu com esses fracassos desses planos anteriores, né, e tentou fazer uma nova dinâmica. E eu posso dizer o seguinte, com a entrada do Collor em 1990, nós tivemos a abertura comercial, e a abertura comercial só por aí já foi um choque, porque abrindo a economia, você tem uma pressão para a queda dos preços internamente. Outra coisa foi que o governo começou a fazer as privatizações, começou a fazer um ajuste fiscal das contas do governo. E esse ajuste se deu basicamente com o Programa de Ação Imediata, né? Depois fizeram-se o Fundo Social de Emergência, onde a gente tinha desvinculação das receitas da União, para dar uma margem do governo gastar os seus recursos naquelas políticas que ele gostaria, sem comprometer muito a questão fiscal. Então, a primeira fase do real é mais essa arrumação das contas públicas anterior. A segunda fase foi a implantação da Unidade Real do Valor, a URV. E a URV era meio que um indexador que ele era criado de forma virtual, mas ele tinha uma paridade junto ao dólar e a população poderia prever o que seria a perda monetária ao longo do tempo. Por que isso foi inovador? Nos planos anteriores você tinha um congelamento, era instantâneo e da noite para o dia você tinha que fazer essa conversão. Com a URV, você teve um período ali de 2, 3 meses para você fazer a correção dos preços e salários dentro da economia, o que diminuiria a inflação inercial que está relacionada junto a esses indexadores que a gente tinha na economia brasileira. E a terceira e última fase foi a implantação do real, com conversibilidade para o dólar, né, de 1 para 1, e a política cambial, ela tinha uma banda, onde você estabelecia um limite superior e um limite inferior. E essa banda, basicamente, era uma taxa de câmbio mais rígida, onde você controlava ali a taxa de câmbio. Porque se a taxa de câmbio aumentar muito, você também criaria uma pressão inflacionária dentro da economia brasileira. Mas, felizmente, então a implantação do Plano Real nessas 3 fases foi muito bem sucedida. Ali antes da implantação do Plano Real, a gente estava vivendo uma inflação de algo em torno de 2.400% ao ano. Já no primeiro ano do Plano Real, a gente teve uma redução da inflação para algo ali em torno de 50% ao ano, e depois de 3 anos, a inflação anual já estava 1,5%. Ou seja, foi um plano muito bem sucedido que a gente teve, baseado nas experiências passadas. Agora, tem uma coisa que eu queria te questionar aí, porque você já andou aí uns 4 anos com o Plano Real, e uma das, vamos dizer assim, dos braços, um dos pilares, é essa história da banda aí. Ou seja, banda quer dizer também, altera para cima e para baixo, mas tem um limite. Se tem limite, é porque tem controle. Agora, o importante disso tudo foi a saída desse controle para passar para esse regime, que é o regime atual de câmbio, que é o câmbio livre. O que vocês acharam que ia acontecer lá nessa época, hein? Bom, essa época eu era estudante de economia na Universidade Federal de Minas Gerais. E é curioso, tem um fato curioso, porque nós tivemos, né, depois do impeachment do Collor, entrou o presidente Itamar Franco. E o Fernando Henrique foi o ministro da Fazenda no governo do Itamar que lançou o Plano Real. E depois, quem o sucedeu foi justamente o ministro da Fazenda, Fernando Henrique, por causa do bem-sucedido Plano de Estabilização Monetária. Depois disso, o FHC ele votou a medida da reeleição, e o Itamar, que gostaria de ter sido candidato, não pôde, né, não ia conseguir ganhar do Fernando Henrique. E aí houve ali uma rusga entre o Itamar e o Fernando Henrique. Né? E lá em 1999, o Itamar concorreu a governador do estado de Minas Gerais, estado muito importante na economia brasileira, e naquele momento, quando ele acabou de assumir, ele decretou a moratória do estado de Minas Gerais contra a União. Entendi. E aí o que os investidores internacionais viram? Eles perceberam o seguinte: um ex-presidente da República, governador de um importante estado da economia brasileira, decreta a moratória contra o governo.
E os investidores perceberam que isso seria um indício ou um indicativo de que o governo federal não honraria com seus compromissos com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Aconteceu que nós tivemos uma fuga especulativa muito grande, né? E nesse caso o governo foi forçado a mudar sua política cambial de uma taxa de câmbio fixo para uma taxa de câmbio flutuante. É claro que alguns anos antes o Plano Real também sofreu diversas crises, né? Nós tivemos a crise mexicana, a crise asiática e a mais recente, próxima de quando o câmbio se tornou flutuante, foi a crise argentina. Uma vez que o câmbio ficou flutuante, eu lembro que meus colegas estudantes de economia e mesmo os professores, eles diziam o seguinte: bom, agora que o câmbio flutuou, agora a inflação vai voltar. E curiosamente, não voltou. O economista, viu, Carlão, é aquela pessoa que estuda muito para explicar o que vai acontecer amanhã e amanhã ele vai explicar o porquê que não aconteceu. Então eu vivenciei isso na prática nesse momento. Então a inflação não voltou, o plano se tornou muito bem sucedido, a flutuação do câmbio deixou a economia brasileira mais forte em termos competitivos. Quando você tem uma desvalorização cambial, os produtos nacionais se tornam mais baratos relativamente os seus competidores internacionais. Agora, aí você chega num ponto que é a praia do programa Fala Carlão, que é o nosso negócio, é agronegócio. Então, toda essa explicação possivelmente dá uma, vamos dizer assim, uma visão importante de por que o nosso agronegócio se transformou nessa potência. Eu acho que é por aí o caminho, né? Eu acho que esses últimos 30 anos, com a estabilização do plano real, isso trouxe um benefício muito grande para o setor agropecuário. Inicialmente, quando nós tivemos a apreciação do câmbio, isso prejudicou um pouco o setor agropecuário, mas prejudicou muito a indústria brasileira. Sim. Mas o setor agropecuário, como ele sofre pouca intervenção do governo, ele conseguiu se adequar. E quando nós chegamos na década de 2000, meados da década de 2000, com o boom das commodities, o setor voou exponencialmente. E aí as nossas exportações, recordes atrás de recordes, colheitas de safras ano após ano, mais recordes, e a tecnologia que a gente que já vinha sendo desenvolvida da Embrapa desde a década de 70, deslanchou a partir dos anos 2000. E aí nós favorecemos também políticas públicas que melhoraram os investimentos na compra de máquinas e equipamentos. Enfim, foi uma verdadeira revolução tecnológica que esse ambiente mais estável proporcionou ao crescimento do setor agropecuário. Quer dizer, no final do dia, a gente está falando aqui da importância dos 30 anos do Plano Real para a gente ter exatamente essa conclusão, como é importante, e eu diria que aí não é só para o agronegócio, mas para a economia de uma maneira geral, a gente viver num país estável economicamente. Agora a gente já falou de passado, né? Olhar no retrovisor é uma delícia. Agora eu quero aproveitar a sua verve de economista aqui para você fazer alguns prognósticos e errar um pouquinho, mas não tem problema. A gente volta outro dia para você explicar por que você errou. Por que não aconteceu? Como é que anda seu copo com o Brasil, com o agronegócio, com a política macroeconômica, com os fundamentos da nossa economia? Carlão, eu sou otimista por natureza. Eu acho o seguinte, de 99 para cá, a política monetária brasileira baseou-se no tripé macroeconômico. E o que é o tripé macroeconômico? É o controle fiscal de um lado, a política das taxas de juro do outro, feita pelo Banco Central, e as políticas de metas inflacionárias. Então o governo define uma banda entre a inflação inferior e superior, e com uma taxa de juros ele vai controlar essa inflação nessa faixa, mas para isso a gente também tem que ter o controle fiscal. Nós vimos aí nos últimos anos que houve um aumento dos gastos públicos de forma muito exorbitante, e isso tem um preço. Então, se o governo não fizer o controle dessa equação fiscal, a gente pode ter uma retomada da inflação no médio e no longo prazo. Qual que é o resultado? A gente já sabe. Inflação não é bom para nenhum governo, inflação não é bom para a população mais pobre,
Ou seja, a inflação é o pior instrumento de desigualdade de renda no país. Então, acho que é importante o governo fazer essa gestão fiscal muito bem feita, mantendo os fundamentos da política monetária. Não tenho dúvida que a gente ainda vai ter aí, talvez, algumas décadas de sucesso de controle inflacionário. Maravilha, gente. Ó, explicou direitinho aqui. O Eustáquio é um craque. O Eustáquio, o IPEA, ele é pesquisador do IPEA e para a gente fechar essa história aqui, eu te pergunto o seguinte, qual que é a contribuição do IPEA em tudo isso que nós falamos? O IPEA é uma instituição de 60 anos de idade, né? Então foi criada lá na década de 60, em 1964, com a entrada do regime militar, e de lá para cá o IPEA sempre participou, né, com propostas e avaliação de políticas públicas ou mesmo elaboração de planos macroeconômicos para o desenvolvimento brasileiro. Entendi. Primeiro PND, segundo PND lá na década de 70, ou mesmo mais recentemente com os últimos planos econômicos e monetários. Então, eu acho que o IPEA tem uma tradição de fazer a avaliação de políticas públicas. E por que a avaliação de políticas públicas é importante? No agro, a gente vê, sai ano, entra ano, e os agricultores, as pessoas que trabalham no setor sempre demandam mais orçamento para o Plano Safra. E eu falo o seguinte, o importante não é o aumento dos recursos para o Plano Safra, mas sim se esses recursos estão sendo gastos de forma efetiva. Porque, caso contrário, a gente está jogando dinheiro para o ralo. Entendi. Então, é muito importante a avaliação de políticas públicas. Quando você faz a avaliação correta das políticas públicas, você está direcionando o governo a duas opções. Uma, ou você acaba com a política porque ela é ineficiente, ou você promove essa política. E, ao fazer isso, o governo vai gastar menos com mais retorno para a sociedade. Show de bola. Eustáquio, obrigado pela sua gentileza, esse programa aqui. A gente podia ficar o resto da vida conversando com o Eustáquio, porque ele explica de uma maneira muito clara, ele transforma o economismo de uma maneira muito clara que a gente pode entender de fato. O objetivo altamente alcançado, nosso objetivo aqui, de falar um pouquinho dos 30 anos do Plano Real e de como ele foi fundamental para a gente encontrar o agro como ele está hoje e para o futuro. Obrigado, viu, querido? E eu fico feliz aqui de reencontrá-lo, agora em Brasília, não em Campinas, né? E não tem dúvida, quero te encontrar mais vezes, viu, Carlão? Com certeza a gente vai estar na pista por aí. O agronegócio é a nossa praia, é onde a gente vive. E agora, falando aqui direto de Brasília, mais um Fala, Carlão!